ser livre da ira e da contenda. E essa é a segunda mensagem da semana. E eu falei na semana passada para vocês que em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, Paulo diz que deseja que os varões levantem mãos santas a Deus, sem ira e sem animosidade. E dizer para vocês que essa palavra animosidade, ela tem vários significados. Um deles é dúvida, um deles é contenda, o outro é a própria animosidade. Mas o contexto desse verso diz que quando nós levantamos mãos santas e temos revelação de quem nós somos em Cristo, da nossa justiça, e de que somos santos de verdade, então esse senso de comparação, de competitividade, ele é completamente aniquilado de nossas vidas. E é exatamente ele que gera essa animosidade, essa contenda entre nós, os filhos de Deus. Bem, eu quero falar para vocês que o nosso valor, apesar dele ser evidente, ter que estar revelado no nosso coração, quem somos, o que temos, o que podemos em Cristo Jesus e na obra consumada da cruz, ele tem que vir de Cristo. E eu dei o exemplo a vocês de Betânia. Bet, casa. Rânia, pobre. Betânia era uma cidade pobre, sem nenhum tipo de notoriedade. E se tornou a mais importante da região. E hoje ela é tida como a mais importante. Inclusive, ela não tem acesso turístico para que você entre nela. Mas não por causa da sua própria capacidade ou de suas riquezas internas, mas porque um rei andou dentro dela, porque um rei se manifestou dentro dela, e os maiores milagres de Jesus foram feitos dentro de Betânia. E eu terminei ontem dizendo para vocês, seja uma Betânia de Jesus, seja um lugar que não tem valor intrínseco, que não tenha riquezas pessoais como desempenho, capacidade, eloquência, academias, estudos acadêmicos, seja uma pessoa que seja enriquecida pela presença do rei dentro de você, e tão somente isso. E ele se sentirá em casa na tua vida. Eu vim trazendo para vocês que nós fomos feitos nova criatura. E que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas passadas já se foram, eis que tudo se fez novo. E essa palavra nova que está escrita ali, ela não é nova no sentido cronológico de fabricação, mas ela é nova no sentido de outra. E eu usei o termo disso com a palavra metamorfos, que a Bíblia usa para dizer que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E essa palavra metamorfos, ela é usada na nossa linguagem coloquial, cotidiana, como metamorfose. E essa linguagem, ela significa uma outra criatura. Isso é o que acontece da lagarta para a borboleta. Então uma lagarta, ela não se transforma numa borboleta, mas ela cria um casulo em volta dela, aquele bicho gosmento, nojento, que anda rastejando no pó. Ele cria um casulo em volta de si e ele se liquefaz ali dentro e ele anula toda a vida que há nele ali dentro. Então uma nova vida é recriada. E se você quer saber, biologicamente falando, toda a composição do DNA de uma borboleta é completamente, totalmente diferente da composição do DNA da lagarta. É uma outra criatura. E essa nova criatura é assim que nós nos transformamos. Mas escute o que eu vou lhe falar. Ainda que uma borboleta caia na lama, ela jamais vai voltar a ser uma lagarta, porque ela é uma outra criatura. Ela apenas será uma borboleta que se sujou. E assim é a nossa vida. A nova criatura que é gerada dentro de nós. Nós precisamos entender que uma ovelha que cai na lama, ela não vira um porco, a ovelha nem gosta de lama. Na realidade, a ovelha, ela gosta do pasto verde e de ser pastoreada pelo seu pastor. Então, em 2 Crônicas, capítulo 26, no verso 5, eu tenho a história de Uzias, um rei extraordinário, porque ele assumiu o seu cargo muito cedo, muito novo. Mas a Bíblia diz que ele tinha um líder extraordinário, que era o sacerdote Zacarias, e diz que nos dias de Zacarias, Uzias propôs-se a buscar a Deus, porque Zacarias era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que Uzias buscou a Deus, o Senhor Deus o fez prosperar. Saliak. Fez com que essa busca do conhecimento de Deus se manifestasse nele a cada dia da sua vida. E é interessante que no verso 15 diz
que ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos, destinadas para as torres e os cantos das muralhas, para atirarem flechas, metralhadoras de flechas, catapultas sequenciais, e ele dominou toda aquela área com invenções. A Bíblia diz, porque ele foi maravilhosamente ajudado, divinamente iluminado pela busca que ele tinha a Deus. Escuta, ele foi divinamente apoiado pela força de El Shaddai. Mas esse homem, diz no verso 16, que ele, havendo já se fortificado, ele exaltou seu coração para a sua própria ruína. E ele cometeu transgressão contra o Senhor Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para lhe oferecer incenso no altar. E isso era uma função apenas e única e exclusiva do sacerdote. E é sobre isso que eu quero falar amanhã com vocês. Não percam o programa de amanhã. Amém? Que vocês possam, não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. E amanhã nós estaremos dando continuidade a essa mensagem. Não percam. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã.